Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição da Reportagem da Semana. É sempre um prazer estar aqui deste lado para lhe manter informado. Hoje, a Girassol propõe-lhe uma imersão no fascinante mundo da publicidade, que é de resto comunicação. A publicidade é uma peça importante nos negócios. Quem se esconde não vende. O mundo tem muita concorrência e é de consumo e não dá tempo de dormir na forma. Mas a publicidade é também um negócio por si só. Isto significa que pode ter uma parte visível e legal e, infelizmente, o melhor é esperar para a possibilidade de ter uma outra parte menos visível e, muitas vezes, ilegal. Informações indicam que o governo provincial de Luanda perde milhões de kwanzas todos os meses pelo não pagamento das devidas taxas pelos proprietários de painéis para fixação de publicidade estática. Por quê? Porque estes preferem operar na penumbra. Eles ganham dinheiro sem pagar qualquer contribuição do Estado. No entanto, isso não é tudo. Sobre a floresta, suportes de outdoors, MUPs, entre outros espalhados por Luanda. A jornalista Fernanda Gonga andou por algumas artérias de Luanda e mostrou-nos o que viu. Entre erros ortográficos, placas ou suportes colocados em lugares irregulares e até fachadas de casas e de lojas que se transformaram em veículos irregulares de publicidade. Vamos ver. Luanda também comunica e comunica com estas estruturas todas, e se todas elas estiverem desordenadas, com textos com erros, frases em línguas estrangeiras sem terem a devida tradução, tudo isto contribui para um desordenamento a nível de comunicação visual. Em Luanda, os outdoors deixam de ser apenas um meio de comunicação visual. Tornaram-se elementos centrais no debate sobre o ordenamento urbano, justiça fiscal e a legalidade. Presentes em quase todas as artérias principais da cidade, os outdoors misturam-se com o ambiente urbano. Para alguns, são sinônimo de publicidade moderna. Para outros, representam desorganização e risco, sobretudo pela forma como alguns estão posicionados. Aqueles painéis dificultam muito a visibilidade, muitas das vezes, principalmente quando a pessoa estiver para contornar, e aquilo complica. Complica mesmo, muito mesmo. Principalmente daquela área do desvio do Zango para a área do Engevia, Mutamba, até 11 de novembro. O perigo, quer dizer, aquilo só vem mais perigo de noite, né? De dia está tudo bem, mas de noite mesmo, quando alguém que está com alta velocidade de noite, se você quiser fazer a curva, se você se distrair, vai dar mesmo um quê? Num separador. É mais mesmo pelas vias express mesmo, a longo mesmo a caminhada. É mais pela via express. Na Avenida Fidel Castro Ruz, por exemplo, é comum encontrar outdoors quase encostados. Esta desorganização compromete o visual da cidade e impede que o Estado arrecade impostos justos por essas estruturas. Por outro lado, a intensidade da luminosidade com que se apresentam alguns painéis publicitários tem estado a dificultar a trafegabilidade de alguns automobilistas que falam dos perigos. Isso pode, a qualquer altura pode criar acidente, que ela nos encandeia muito, ela tem uma luminosidade muito forte e isso não é muito bom. Pelo menos que reduzem essa luminosidade. É muita iluminação. Na Pedro de Castro Bandone Loi tem, na 21 de janeiro também tem dificultado e aqui também nessa do Patriota. As empresas legalmente licenciadas dizem estar... Foram removidos alguns outdoors, mas depois são colocados outra vez e não são penalizados. Porque muitas das vezes o que acontece? A empresa legal colocou a publicidade, mas ninguém sabe onde é que eles são. Não os conhecem, não têm sede, ninguém sabe qual é a presença deles. E as empresas legais, temos sede, temos funcionários, pagamos impostos, estamos legalizados e, portanto, o que nós queremos é que os ilegais se tornem legais e que possam pagar os mesmos impostos que nós, que tenham as mesmas responsabilidades que nós temos, porque a partir desse momento
estamos todos a jogar no mesmo patamar, estamos todos no mesmo nível, onde eu posso alugar a minha estrutura ao mesmo preço que ele, porque ele vai ter as mesmas dificuldades que eu tenho atualmente. É óbvio que olhamos com muita preocupação o crescente número de painéis de forma desorganizada. Isso cria uma desorganização mesmo a nível do que é este mercado e isto nos preocupa, mas ainda assim a Consoluções está pautada na organização, vai fazendo o seu trabalho, aquilo que é o seu DNA e continua a priorizar aquilo que é a legalização. Isso porque, no sentido de que, mesmo a nível do que é a estratégia de organização, não criar situações menos boas à nossa empresa. A desorganização afeta-nos e isso retira-nos também um bocadinho aquilo que é a qualidade da entrega dos nossos serviços. A legislação exige, por exemplo, uma distância mínima de 100 metros entre os outdoors e que estejam pelo menos 2 metros de distância do chão. Regras muitas vezes ignoradas, sobretudo em avenidas como a Fidel Castro Ruz. Se eu colocar 20 outdoors seguidos e são de 20 empresas de cerveja diferentes ou 20 operadoras de telemóveis diferentes, eu estou a ser justo e equilibrado para todos? Não. Não é o espaço para todos. Temos que perceber que temos que pôr menos outdoors. Tem que haver um equilíbrio entre negócio e o bem-estar das pessoas. E tem que haver um equilíbrio para podermos cobrar o valor justo, correto, para cada uma das estruturas. Apesar dos problemas, os outdoors continuam a ser vistos como uma ferramenta de grande impacto comunicacional. Nós este ano fazemos 20 anos no mercado angolano, temos mais de 4.500 outdoors a nível nacional, somos a única empresa que está presente em todas as províncias, incluindo as novas, e temos uma componente muito grande, não só na parte comercial, portanto alugamos outdoors. A comunicação tem esta força, é dar a conhecer aquilo que é desconhecido por muitos, ou seja, reforçar até aquilo que tem pouca força. Pois é, o universo da publicidade pode inventar sonhos e induzir ao consumo. Todavia, na sua vertente negócio, nem tudo tem a candura que aparenta. Voltamos a falar sobre a publicidade estática em Luanda daqui a pouco. Por agora, vamos a um breve intervalo e já voltamos. Até já. Renovados votos de boa noite. E assim que só agora ligou o seu televisor, saiba que está em companhia do programa Reportagem da Semana. Continuamos nesta segunda parte a olhar para a publicidade estática em Luanda. As autoridades estão preocupadas e querem pôr ordem neste tipo de negócio. São as centenas, os painéis ou suportes ilegais de publicidade espalhados por Luanda, de alguns nem dos proprietários se sabe. Casos para incrementarem a fiscalização, mas também as medidas sancionatórias e a cultura de pagamento das contribuições. Vamos continuar a seguir a realidade da publicidade em Luanda, sobretudo os atropelos que se faz à lei. Acompanhe. O governo provincial de Luanda emitiu um aviso público a exigir que todos os proprietários de outdoors confirmem a legalidade das suas estruturas num prazo de 30 dias úteis, como parte de um esforço para combater a desorganização e a fuga ao fisco. Para já, consigo lhe dizer que temos mais de 100 outdoors irregulares, ilegais, na província de Luanda, com principal destaque para a Via Expressa.
a Avenida Fidel Castro Ruz. O governo da província de Luanda vai aqui proceder à conformação. Aqueles que, por exemplo, numa ordem de 5 outdoors que estão sequenciais, aquele que colocou primeiro permanece, todo o resto vai ter de remover. Será obrigatória a fixação de uma matrícula, o pagamento da taxa de vistoria e o cumprimento das normas estruturais. O Estado angolano perde mais de 100 milhões de kwanzas com a existência de painéis publicitários que operam de forma ilegal. Além da fixação da matrícula, existem outros requisitos a serem observados para a fixação desses painéis, como, por exemplo, a observação da não obstrução de condutas de água, de canais de comunicação e até de cabos elétricos. Além disso, o governo provincial denuncia substituições ilegais. Conteúdos licenciados são trocados por novos sem qualquer nova autorização. Prática que fere a norma segundo a qual toda a publicidade deve ser previamente submetida e validada. Todos os proprietários de painéis publicitários deverão dirigir-se ao Gabinete de Comunicação Social para fazer a conformação das suas estruturas. Deverão, para tal, trazer consigo a documentação legal, da sua empresa, o certificado que lhes habilita a exercerem esta atividade de publicidade e consigo também deverão ter as fotografias dos seus painéis e as licenças de cada painel. Aquilo que se taxa para uma publicidade convencional não é o mesmo que se taxa para uma publicidade, por exemplo, de bebida alcoólica, de tabaco. Para já, a comunicação de todo tipo de cigarro é proibida por lei, mas nós temos visto em alguns painéis a publicidade de tabacos. Não foi licenciada. Acontece que o munícipe que exerce essa atividade dirige-se ao governo da província de Luanda, licencia uma comunicação, mas depois, num ato de esperteza, ele vai e substitui. E muitas das vezes, quando deparados com esta situação, o governo da província de Luanda notifica e orienta então a referida remoção. Por outro lado, os técnicos do setor falam da morosidade nos processos e da ausência de um sistema digital para facilitar o licenciamento. Às vezes a gente pede um documento que leva muito tempo para sair, principalmente as administrações. É um trabalho que passa por muitos gabinetes. A título de exemplo, um trabalho de uma manutenção passa mais ou menos 5 gabinetes. O documento passa em 5 gabinetes para serem assinados. E são processos que levam para aí 30 dias. E a gente quer fazer a manutenção em um painel em 2 dias. Então, essa é uma das questões que foi colocada lá. Teve as questões mesmo da fiscalização também, que atua muitas das vezes nos mínimos detalhes. Eles não colaboram muitas vezes com as empresas, eles querem multar a qualquer custo e ponto final. Mas por que estamos a fazer um código QR? Eu não posso cadastrar pelo GPS o outdoor e partilhar a informação. Nós fazemos isso com os nossos e não somos os únicos. Portanto, é muito mais fácil eu partilhar por GPS a localização dos nossos outdoors e o fiscal, quando lá vai ver, é só clicar e ver que estão aqui 5 outdoors, eu tenho 5 pontinhos no meu telemóvel. Eu não preciso de papel para mais nada. Nós às vezes tornamos as coisas mais burocráticas quando não precisamos de fazer. Algumas taxas cobradas pelo Estado deixam também algumas inquietações por parte dos operadores. Num prédio, se eu colocar uma publicidade na fachada do prédio, eu vou pagar 50% a mais. E eu pergunto, mas qual é a diferença? Por que eu vou pagar 50% a mais num prédio?
Qual é a lógica? O prédio, eu vou ter que pagar a licença ao GPL, ou ao Governo Provincial onde estiver, mas ainda vou ter que pagar ao prédio, porque estou a alugar a fachada do edifício. Então, uma coisa acaba só por tornar mais cara, sem nenhuma lógica aparente, porque ninguém sabe porque é que a lei está feita desta forma, mas está feita. Nós cumprimos, porque a lei está assim dita. Outra das coisas que lá existe é, por exemplo, os outdoors que sejam rotativos ou digitais. Há uma interpretação da lei, há várias interpretações, mas uma das interpretações que a lei pode ter é que seja penalizado. Então, quer dizer, os outdoors que sejam digitais e modernos e que sejam mais avançados são penalizados perante a lei. E porquê? Também ninguém sabe. Os outdoors digitais, por terem mais clientes ali, o Estado quer cobrar por cliente. Num outdoor estático, a imagem está lá 24 horas por dia. Se ninguém roubar, está lá 24 horas por dia. No digital, não. Vão mudando. E o digital eu hoje posso ter uma imagem, amanhã não tem outro cliente. Então, como é que eu pago um mês inteiro se ele só está ali 2 dias? A lógica que está e a lei como está feita, não está feita a pensar no moderno. Instalar um outdoor em Luanda representa um investimento considerável. De acordo com a legislação em vigor, a fixação de estruturas publicitárias custa mais de 13.000 kwanzas por metro quadrado. Além disso, o valor mensal de arrendamento para exibir publicidade nesses espaços varia entre 70, 105 e 500.000 kwanzas, a depender da dimensão, localização, visibilidade e tempo. Em alguns casos, o custo total para a fixação da estrutura de base pode atingir os 30 milhões de kwanzas, somando os gastos com fundações, materiais e logística de montagem. Os espaços para a instalação são atribuídos pelo governo local, com base num despacho que determina que o governo provincial de Luanda gere as vias intermunicipais e estruturantes, enquanto as administrações municipais ficam responsáveis pelas ruas internas. O debate sobre os outdoors é mais do que uma questão estética. É uma disputa entre o direito de comunicar e o dever de organizar. Num cenário em que todos querem visibilidade, o que está em jogo é o ordenamento da cidade e a justiça fiscal. Todavia, a fiscalização será intensificada. No fim deste prazo, que será a 16, o comunicado sai no dia 16 de julho, mas a 15 de agosto, mais ou menos, já fazendo aqui 30 dias úteis, estas empresas vão agora deparar-se com um novo comunicado do governo provincial a solicitar que quem não fez a entrega da documentação ao governo da província de Luanda e que entende que tem o seu painel publicitário ilegal, irregular, que faça a remoção de forma voluntária. Vamos ainda dar esta moratória para que dentro de um prazo procedam à remoção de forma voluntária. Findo este prazo, o governo da província de Luanda vai então proceder à remoção coerciva e sem aviso prévio das mesmas estruturas, porque nós estamos a esgotar toda a possibilidade de diálogo e compreensão daquilo que tem sido o exercício da atividade até agora e queremos desta forma poder contribuir para que os operadores estejam dentro da legalidade. E assim chegamos ao fim do programa desta edição. Abordamos o negócio SOS Negócio, que faz vender, que influencia e que fabrica tendências. Publicidade só é publicidade quando é feita de forma legal. Por hoje ficamos por aqui, porém com a certeza de que estaremos juntos na próxima edição com outro assunto. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Não deixe de seguir a programação da Rede Girassol, porque o melhor do jornalismo e entretenimento você tem aqui, onde o futuro é agora. Boa noite.